E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Eu decidi gravar uma série de vídeos aí para divulgar minha página no Face e divulgar um pouco do meu trabalho e algumas coisas que eu faço na área de engenharia civil. E hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz, como a gente inicia um orçamento padrão caixa. Vale lembrar que esse orçamento ele não é um orçamento convencional, ele não é um orçamento que eu apresento para um cliente comum. Ele é um orçamento voltado para obras de licitações públicas e ele tem um, um objetivo bem específico, uma demanda específica, né? Então, para o profissional que é um engenheiro, um arquiteto, que trabalha junto com prefeituras, com órgãos públicos, e que deseja aprender um pouco como fazer um orçamento de uma maneira correta e simples, né? Eu vou estar mostrando para vocês. Então, eu vou estar fazendo uma série de vídeos aí e ainda é tudo muito simples, tudo muito básico, mas acredito que o importante é a ideia que eu vou estar passando aí para vocês. Outra coisa, em relação ao orçamento, a gente tem que levar em consideração que a Caixa utiliza uma tabela de referência, que é a tabela SINAP, de sistema de preços, e essa tabela, mês a mês, a Caixa ela divulga no site. Todas as tabelas da Caixa e tabelas de referência de preços são de acesso público, então qualquer pessoa pode estar acessando e pode estar consultando, certo? Então, primeira coisa que a gente faz é entrar no site da Caixa Econômica. Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é estar fazendo o download da tabela SINAP. Então, eu vou aqui na caixa de busca, está SINAP. Vale lembrar, pessoal, que essa tabela de preços ela é referente a cada estado. Então, cada estado tem a sua tabela independente. Então, vamos fazer um exemplo aqui para uma tabela do Rio Grande do Sul. Então, eu vou aqui na página de downloads, aqui já me abriu aqui. Então, aqui nós temos as tabelas por mês, né? Conforme a Caixa vai divulgando. Então, vamos pegar essa última aqui do mês de março. A gente tem duas opções. A tabela de insumos e composições desonerado e uma tabela não desonerado. Isso aí mais para frente eu vou explicar do que se trata cada uma delas, tá? Então, vou fazer o download aqui desta primeira tabela aqui, desonerado. Então, depois que a gente baixou a planilha de insumos, de composições, a gente vai vir aqui mais em cima, vamos baixar a planilha orçamentária, que é a planilha padrão que a Caixa disponibiliza para a gente montar o nosso orçamento. O que acontece? Por que tem uma planilha padrão para a gente apresentar? Porque isso aí facilita o processo, né? Muitas vezes a Caixa recebia modelos de várias formas, cada um mandava da sua forma, do seu jeito, então ficava muito difícil de estar fazendo a análise desses dados. Então, por opção da Caixa mesmo, foi padronizado esse processo. Isso aí facilitou, agilizou, né, o fluxo de análise de orçamentos e facilita como um todo, né, o processo, tendo essa padronização. Então, a gente vem aqui em OGU, né, e a gente vai ver nessa seção de manuais e modelos de engenharia. Aqui a gente vai procurar nessa lista a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro. Então, pessoal, aqui eu já fiz, então, já baixei a tabela SINAP de março, Rio Grande do Sul, desonerado.
e já baixei também a planilha orçamentária. Aqui a gente tem as tabelas, né? Elas estão tanto em PDF, uma forma mais fácil para a gente visualizar, quanto em Excel. Depois vocês podem estar dando uma olhada. Isso aqui eu vou entrar mais a fundo num próximo vídeo, tá? Explicando melhor como funciona cada uma dessas tabelas. Mas enfim, vamos lá. Então tenho aqui a minha tabela de orçamento. Esta aqui, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. E vou abrir essas duas planilhas aqui, pessoal. Então, esta aqui é a planilha orçamentária. E esta aqui é a planilha que a gente chama de referência. Essas duas planilhas, elas têm que funcionar em conjunto. Então, tu vai abrir essas duas planilhas, tu vai ativar as macros dela, tem que deixar sempre as macros ativadas para elas se conversarem. Uma planilha, que é esta aqui, é onde vai conter todas as informações do orçamento, todos os itens do orçamento, custo unitário, quantitativos, preços, etc. E nessa tabela é onde a gente vai colocar todo o nosso banco de dados e montar nossas cotações de mercado, nossas composições e etc. Então, hoje basicamente, eu vou estar mostrando como importar o banco de dados, deixar ele configurado para deixar a tua tabela pronta para funcionar. Então, a gente vem aqui em banco e vamos na macro de importar Sinap. A gente vai lá na nossa pastinha de orçamento e vamos importar essas duas planilhas, uma de cada vez, uma com as composições e outra com os insumos. Vocês cuidem para vir aqui no sintético, tá? Ele vai estar portando para vocês. Vai fazer a leitura, vocês dão um OK. Ele vai importar a tabela para vocês na planilha. Beleza, pessoal, então já importou aqui. Vocês vão repetir esse mesmo processo, ou seja, importar a Sinap para essa outra planilha, está junto na pasta. Então vocês vão estar importando para essa tabela tanto a de composições sintético quanto a de insumos. Vocês podem ver aqui que já preencheu a coluna de desonerado. Depois que vocês colocam as composições e os insumos da tabela de desonerado, vocês vão voltar lá no site da Caixa e vocês vão baixar a tabela do não desonerado, para ficar completo, né, o arquivo de vocês. Eu fui lá no site, baixei a outra tabela de insumos e composições não desonerado, fiz o mesmo passo a passo da macro e importei as 4 tabelas nesse banco de dados. Então, vocês podem ver que aqui temos os códigos de composições do Sinap com preços desonerados e não desonerados, e lá embaixo a gente tem os preços de insumos do Sinap, de desonerado e não desonerado. Mas eu pergunto para vocês, está pronto? Para só salvar? Não, tem que salvar. Isso aqui vocês vão ter que ter um certo cuidado quando forem salvar, para não usar um nome. Se vocês salvarem com um nome que não for correto, essa planilha não vai funcionar. Como ela é feita com macros, todos os nomes, tudo que vocês digitarem tem que estar exatamente da forma correta. Então eu vou fazer uma pastinha especial para essa planilha. Aqui nessa pasta, então, eu vou aqui no arquivo e vou salvar como essa planilha. E aqui que vocês têm que tomar cuidado na hora de salvar. Vocês vão salvar essa planilha
como uma pasta de trabalho habilitada para macro. E aqui, pessoal, aqui vocês vão colocar o mês e o ano da planilha. Então, no nosso caso, março, traço, 2020. Eu posso salvar. Então, essa parte está pronta. Aqui, pessoal, na planilha orçamentária, vocês podem salvar o nome que vocês quiserem, tá? Não tem problema quanto a isso. Então, eu vou vir aqui e vou salvar como da mesma forma. Salvar como uma pasta de trabalho habilitada para macro. Vou colocar o nome de planilha orçamentária. Então, pessoal, para a gente fazer um teste, vocês têm que cuidar também que aqui a gente tem algumas fórmulas, ó. Vocês podem ver, a gente tem algumas fórmulas, então tem que cuidar para não apagar essas fórmulas, porque senão a planilha não vai puxar os dados. Então aqui na aba dados também é importante vocês tenham um certo cuidado na hora de colocar a database de março de 2020, desonerado ou não desonerado, isso aí vai depender da obra que tu estiver fazendo. Localidade Porto Alegre. Aqui na aba PO, a gente vai escolher um código. Vou colocar o código 97141. Então aqui em fonte Sinap, código 97141. E aqui ele já vai puxar a descrição e já vai puxar a unidade. Ele puxa um custo unitário de referência. Qualquer coisa que eu colocar acima desse valor, ele já vai depois me avisar. Claro, depois que eu colocar quantitativos, colocar todos os custos, ele já vai dar uma mensagem aqui, avisando se a planilha está ok ou não. Tá certo? Pessoal, eu vou deixar essa planilha disponível no site, tá? Acesse o site, curta o vídeo, se inscreva. E no futuro aí nós vamos estar fazendo outros vídeos e tentando melhorar e compartilhar conhecimento de qualidade com vocês. Lembrando que essa planilha aqui, ela é válida só para Rio Grande do Sul e só para o mês de março. Então, mas se vocês quiserem, eu vou deixá-la assim como ela está. Vou colocá-la no site para vocês fazerem o download, para vocês terem uma ideia de como fazer isso, certo? Um abraço, até a próxima.